gente. Que horas são? São 7h54, olha a hora, 7h54. Gente, nós vamos falar agora de eleições. Eleições 2008. Em algumas cidades, as eleições foram marcadas por atos isolados de violência. Vamos ver. Em Cabo Frio, na região dos Lagos, estado do Rio, houve confronto entre eleitores e a polícia militar. 8 pessoas foram detidas nas proximidades de um local de votação na periferia da cidade. De acordo com os policiais, a confusão começou quando uma viatura da PM passou no local. Um rapaz teria jogado uma garrafa na viatura e foi detido. Os moradores se revoltaram e começaram a jogar cacos de vidro contra os policiais. Um deles chegou a dar um tiro de fuzil para o alto para tentar conter o tumulto. Em Goiânia, 5 adolescentes foram apreendidos depois de furtar uma urna. Eles disseram que tudo não passou de uma brincadeira, mas a perícia constatou que a urna foi violada. A Polícia Federal foi chamada e não descarta a possibilidade dos menores terem agido a mando de algum candidato. Pela primeira vez em eleições municipais, presos puderam votar em uma urna dentro do Presídio Central de Porto Alegre. Dos quase 5.000 detentos, apenas 62 tiveram direito ao voto. Em Embu, na Grande São Paulo, a polícia prendeu Edmar Mendes Matos, que entregava envelopes contendo R$ 40 para eleitores. Ele alegou que estava distribuindo santinhos do candidato. A cidade viveu um processo eleitoral conturbado. No sábado, um dos candidatos a prefeito sofreu um atentado. 2 homens que estavam em uma moto fizeram 10 disparos contra a casa do candidato. Pelo menos 2 atingiram o carro parado na porta, onde estavam o filho dele, 2 mulheres e um candidato a vereador que foi atingido na nuca e está no hospital. Também antes da eleição em Meridiano, interior de São Paulo, a candidata a vice-prefeita foi sequestrada, espancada e jogada 3 horas depois na margem desse córrego. Ela diz que foi vítima de adversários políticos. Olha, tivemos de tudo um pouco, né? Tivemos de tudo um pouco. Nós vamos repercutir e falar dessa questão de segurança nas eleições. São 7h56. São 7h56. A Ingrid Gribel tem mais informações. Pois não, Ingrid? Fatioli, em São Paulo, mais de 100 pessoas foram presas acusadas de crimes eleitorais. São pessoas que faziam a chamada boca de urna. Todas presas em flagrante, já que pela lei eleitoral, ninguém pode ser preso dias antes, durante a eleição e até 48 horas após o voto. Aconteceram também em cidades da Grande São Paulo assassinatos e também atentados contra candidatos ao cargo de prefeito e também ao cargo de vereador. Aqui ao meu lado, o especialista em segurança, Rodrigo Guerra. Todos esses crimes têm motivação eleitoral? Bom dia. Bom dia, nem todos. Houveram homicídios que estão previstos ao Código Penal e crimes eleitorais como boca de urna, como você disse. Por exemplo? No caso de homicídio, nós tivemos 2 casos, um em Santo André envolvendo um vereador, que aí foi um caso pessoal isolado, a provável suspeita é o amigo dele. E o caso da casa do ministro Peluso, do Tribunal Superior Federal, onde assaltantes invadiram a residência e foram presos aí diante o caseiro ter chamado a polícia. Ingrid, pois não, Fatioli? Só instante a você e ao Rodrigo, porque em relação a esse fato de Santo André, a hora certa, por favor, são 7h57 mais 30 segundos, eu volto com vocês. Eu volto com a entrevista, mas para não perder o fio, né? Para não perder a sequência, em Santo André, esse citado pelo Rodrigo, um candidato, sofreu atentado e morreu. Mas dessa vez, pelo menos a informação, é que o crime não teve razões políticas. As imagens. E a Fabiola Figueiredo tem detalhes, inclusive com o nome desse candidato em Santo André. Diga, Fabiola. É verdade, Fatioli. O candidato a vereador é Walter de Oliveira. Ele foi enterrado no sábado à tarde no cemitério do Curuçá, em Santo André, no ABC Paulista. A gente vê imagens aí de amigos, parentes, conhecidos desse candidato a vereador de Santo André, fazendo a última despedida, a homenagem a esse rapaz, Fatioli, que morreu
vítima de uma emboscada, acredita a polícia. No início, Fatioli, logo depois do crime, chegou a ter a possibilidade levantada de ser um crime político, mas depois, com a investigação caminhando, não é, Fatioli, mais algumas informações colhidas pela polícia, chegou até uma questão passional. É o que acredita a polícia agora. Pois não. Gente, vem cá. 7h59, eu volto com a Ingrid Gribel, eu volto com o Rodrigo falando dessa questão de segurança. Ingrid, você tem uma pergunta importante, qual é, por favor? Continue na sequência dessa informação tão importante. Pois não, Fatioli. Aqui em São Paulo, nós não tivemos a lei seca, excepcionalmente esse ano, durante as eleições municipais. Eu pergunto ao Rodrigo se isso, de certa forma, influenciou a ordem pública, aumentou a violência, a criminalidade nessas eleições por conta dessa lei que não vigorou. Contribuiu, sim. De tal forma no que as pessoas se basearam na questão da tolerância zero na condução de veículo. Mas você ter liberado essa lei seca contribuiu para que aumentassem os índices de roubo, de homicídios e de assaltos que tiveram na Grande São Paulo. Fatioli. Rodrigo, me diga uma coisa, por favor. Em relação a eleições, quando que nós vamos ter, em seu entendimento, não é? Verdadeiramente presos, não de mentirinha, de fada madrinha, de forte apache, de brincadeirinha de criança, não. Mas quando verdadeira e efetivamente vamos ter aquela famosa boca de urna, aqueles que fazem presos de verdade, de ficarem lá e serem julgados. Ou é melhor esperar acontecer outras coisas do que isso, hein? Bom dia. Bom dia. Seria provável, Fatioli, e muito favorável que eles fossem todos presos realmente, como você disse. Eles só vão lá, é feito um boletim de ocorrência e eles vão responder aí penas alternativas no futuro. Acreditávamos que se isso fosse mais vigoroso, não teria todo esse tumulto que ocorre na Grande São Paulo, né? Como no caso aí até do assassinato que não envolveu, não era um crime político, não tinha intenção política, mas nós tivemos também um caso aí do Supremo Tribunal Federal, do ministro Peluso, que invadiram a residência dele e o caseiro, notando isso, acabou chamando a polícia e foi feita a prisão. Inclusive, que me relatam, existiam até menores envolvidos na tentativa de assalto à casa do ministro. Agora você tem uma opinião que eu respeito muito, lógico, como um profissional da área de segurança, é de que a liberação, né? É de que, enfim, a bebida alcoólica liberada, que isso contribuiu, né, no seu entendimento. Sim. Mas vamos pensar pelo outro lado. Aquelas restrições inúmeras, que aliás foram maravilhosas, que assim continuem e sejam até expandidas, de camiseta, da própria boca de urna, daquele oba-oba, falando português claro, de quem gostava de comprar voto, que isso era compra de voto, maquiada, mas era. E essa ausência, essas restrições também ajudaram a manter a casa em ordem, falando numa gíria aí bem prático, não? Sim, ajudaram, contribuiu. Você hoje não... A boca de urna ainda existe, mas você pode ter visto que das últimas 2 eleições para cá diminuiu bastante. A fiscalização está mais intensa, os trabalhos com a Polícia Militar, Polícia Civil, até as guardas municipais dos municípios e aqui da Grande São Paulo contribuíram muito para a redução da boca de urna, mas ela não deixou ainda de existir, né? Não, então, e nesse caso da boca de urna, muitos menores. Os candidatos são alguns, né? São muito inteligentes até. Eles colocam menores na boca de urna para facilitar, né? Para facilitar, porque daí o menor vai não é isso, Rodrigo? Vai lá na delegacia, assina o TC, que é menos que um boletim de ocorrência, dá um autógrafo e aí vai o maior responsável lá por aquele menor, leva ele embora e 0-0 no placar, não é isso? Exato. O pai vai vir buscar e vai lavrar o termo de responsabilidade sobre o menor, porque muitas vezes o menor acaba não denunciando quem proporcionou ele a fazer a boca de urna, que aí sim até infringiria no Código Penal o aliciamento ao menor. Muito obrigada pelas informações, Fatioli. Ok, Ingrid Gribel, a Ingrid que diariamente também informa o trânsito essencial, fundamental no nosso São Paulo no ar. Obrigado, hein?